Salve, salve meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Renan Rocha e essa é a nossa série Virei Líder. E agora? Muito bem, pessoal. O que nós vamos abordar nessa série? Essa jornada é uma jornada hoje muito comum dentro das empresas. Profissionais brilhantes, jovens, que chegam para fazer com excelência as tarefas operacionais, o trabalho como colaborador individual e que são promovidos e que viram líder realmente da noite para o dia. Com essa crise aí recente nas empresas, houve muita troca, Houve muita movimentação nessas empresas e as empresas nunca tiveram essa cultura aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo também, de fazer esse estoque de líderes. Então é por isso que o título vem falando de virei líder e agora. Muitos podem achar que ninguém vira líder da noite para o dia, mas pelo menos na questão do cargo, isso tem acontecido com muita frequência. Qual o problema disso? Nós, jovens, que caprichamos demais, fazemos com excelência, com velocidade, escalamos com muita rapidez dentro das empresas, quando a gente se torna líder, a gente ganha assim uma função nova para a nossa carreira. E aí vem aquele vazio, tremendo, porque eu não me desenvolvi competências de liderança, e de repente eu tenho um time para cuidar. Por que esse ponto é muito chave e a gente vai trazer isso aqui nessa série, Eu preciso trazer para vocês algumas experiências que eu passei. Eu sou um jovem líder com pouco mais de 3 anos de liderança e sofri muito até esse momento. Não sei tudo ainda para contar aqui, mas boa parte das minhas experiências você já passou ou vai passar. E eu gostaria de contar aqui. Além disso, eu vou dar algumas dicas de como sair desses problemas e como evitar alguns problemas e principalmente como fazer para estimular o desenvolvimento dessa liderança dentro desse jovem profissional que acaba de assumir um cargo de gerência ou de coordenação, supervisor dentro das empresas. Eu conto com vocês nesse projeto. É um projeto colaborativo, é um projeto que eu preciso de receber os feedbacks, as mensagens, para a gente poder construir esse trabalho da melhor maneira possível. Então vamos lá. Como eu disse, até agora você tinha que se preocupar apenas com as tarefas que você fazia ali como colaborador individual. O problema é que durante a vida inteira você foi condicionado a fazer essas tarefas e fazer bem feito. Isso é ótimo, Realmente é natural da função. E quando você se torna líder, você ainda não desenvolveu competências de liderança. E aí você tema, nesse momento de desespero ou de instabilidade, em realizar as tarefas que você realizava antes, que você fazia antes. E em determinado momento você começa a competir com o seu time. E isso vai te deixar no mesmo lugar, ou pior, vai fazer com que você não cumpra as expectativas, nem suas e nem da empresa. Por mais que eles não estimulem isso na gente, eles querem que a gente tenha pensamento estratégico, que a gente se desenvolva como líder, principalmente como líder de pessoas. Então eu vou deixar aqui agora 3 realizações básicas que você precisa fazer no papel de liderança. Por que elas são básicas? São simples de fazer e são importantíssimas para que você comece a trilhar o caminho correto da liderança. A partir daí você vai ter mais tempo para poder investigar o líder que existe dentro de você e começar a se desenvolver nesse quesito. Então vamos lá. A primeira realização é atribuir as tarefas a serem realizadas. O que eu quero dizer com isso? Você precisa rapidamente identificar, pode até fazer uma listinha de quais tarefas você vai fazer e de quais tarefas são responsabilidades do seu time. O que é seu e o que é do seu time a partir de agora. Fazer essa definição no primeiro momento é um pouco difícil, porque você tem que se livrar e descartar aí até alguns vícios que você tinha como colaborador individual. Mas a partir do momento que você consegue criar esse mapa mínimo de atividades e que você consegue definir o que é seu, o que é do seu time, você também começa a aprender a delegar tarefas e começa a desenvolver uma relação de confiança com a sua equipe. Mesmo eles sabendo que você não está tão preparado para assumir aquilo, eles sabem que você está começando um caminho
que você está dentro desse trilho e que você tem definido atividades que são suas e atividades que são de responsabilidade deles. Isso é muito importante. Então, pega um papel, uma caneta e começa a anotar. Essa atividade aqui é minha. Não, aqui eu estou entrando no espaço do meu colaborador. Aqui está tomando muito tempo meu. Por que eu dou essa primeira dica? Para que você não corra o risco de ser moldado como um chefe tarefeiro. Não tem nada pior nas empresas do que isso. A empresa pagando um salário caro para você, um salário alto, para você fazer tarefas operacionais. Então defina muito bem o que é seu e o que é da sua equipe, para que você possa avançar. A segunda realização é muito simples, é um grande de um clichê, mas ela é fundamental nesse momento da liderança. Se trata de feedback. Esse momento é o momento de dar feedback para você conseguir colocar as suas opiniões, colocar as suas impressões, para você começar a entender como que é se posicionar na posição de liderança e receber feedback. Eu acho que abrir para receber esse feedback é até mais importante. E eu falo em todos os níveis da empresa. Todos. É aí que você vai começar a entender como é que funciona esse ecossistema gerencial dentro da empresa e começar a enxergar o olhar do outro lado da mesa, né? É aí, nesse momento de feedback, que você vai começar a pegar aqueles toques importantes, que você vai começar a identificar as pessoas-chave que você vai precisar ali durante sua trajetória. Principalmente, vai poder, talvez, conhecer um grande mentor da sua jornada, que possa estar aí bem do seu lado. Isso eu não digo só nos pares mesmo, assim, nos setores, principalmente nos setores que você tem contato direto e afinidade, principalmente naqueles que você não conhece tão bem. Para que você seja um líder com qualidade, né, um líder maduro, você precisa entender como que funciona a empresa como um todo. E é através das conversas, ouvindo mais, que você vai conseguir se desenvolver nesse ponto. Então dedique uma boa parte do seu tempo para isso. E se abrir para o feedback também te proporciona um fenômeno, né, que é fazer com que os comentários que estão lá nos grupos de WhatsApp lá do seu time, eles cheguem até você. É importante que você tenha a porta aberta para isso, mas muito mais do que isso, que você dê atenção a eles, né? Esse momento é um momento de estar atento às necessidades do seu time e de escutar mesmo, porque isso vai te ajudar na sua formação. Terceira e última realização: foque em pessoas. Você deve estar escutando isso para tudo quanto é lado, só se fala em gestão de pessoas, mas o que eu quero dizer aqui agora é para você focar nisso, é para ser 70%, 80% do seu tempo nesse momento. Se você não focar em pessoas, se você não ocupar o seu tempo com isso, e é muito importante que você faça isso, você vai voltar lá para aquele cenário das tarefas. Por que eu estou dizendo isso? A partir de agora, você é responsável por manter os talentos, os melhores no seu time. Você precisa estar atento a isso, atento a essas pessoas. Segundo, você precisa contratar novos talentos. Então você também precisa se desenvolver no quesito pessoas. Você precisa desligar pessoas. E esse ponto é muito sensível. Por que eu quero falar dele? Você precisa ter a comunicação ideal, a comunicação não violenta para falar. Mas, peraí, eu não sei como fazer. Se você não sabe, tenha cautela, tenha clareza, tenha transparência e nunca se esqueça que do outro lado tem uma outra pessoa que vai receber aquela mensagem de várias formas, de várias maneiras. Então cuide muito bem de observar nesse momento, dedicar 70%, 80% do seu tempo a essas pessoas, a ouvir essas pessoas. Quando eu falo em focar com pessoas para o jovem líder, por mais que esses pilares que eu acabei de dizer são muito importantes, existe um que é muito forte, que é o pilar de desenvolver pessoas. Não cometa com os seus colaboradores o mesmo erro que cometeram com você. Se hoje você reclama que chegou na liderança sem estar preparado para isso, ou que faltando alguns pontos, e é natural, não faça a mesma coisa com o seu time. Aproveite que você é um jovem líder. Você pode errar, você tem que testar. Você precisa testar e aprender com isso. Então, se tem que testar, testa desenvolver. Testa entregar para esses seus colaboradores uma alternativa de evoluir dentro da carreira também.
como que você ganha nessa história? Além de ter colaboradores mais engajados, né, de ter pessoas que hoje vão trabalhar porque vai fazer mais sentido para elas trabalhar com você, né? Hoje é muito mais do que só pagar para fazer, né? As pessoas precisam ter o sentido da coisa. E se para o colaborador individual o sentido é a oportunidade de se desenvolver, e se for o sonho dele ser líder, ele com certeza vai entregar tudo aquilo que você precisa e que ele precisa também. Então essa relação vai ser uma relação de ganha-ganha muito importante para você. E você já vai deixar uma marca, né? Uma marca de um líder generoso, de um líder aberto, transparente, pronto para poder desenvolver pessoas. Esse ponto é muito chave. Então não perca a oportunidade. Dedique a maior parte do seu tempo, dessas 3 tarefas que eu disse até agora, em gestão de pessoas. É ali que você vai aprender mais rápido como liderar. Então agora que você já tem um pequeno norte pela frente, trace metas de aprendizado. A partir de agora você vai fazer listas e você vai definir a sua jornada nesses 3 pilares. É lógico, a sua jornada não vai se resumir a só isso, né? É lógico. Mas isso vai te dar tranquilidade para caminhar. É diferente quando você entende dessas 3 realizações e você vai trabalhar. Você sai um dia de manhã para chegar na empresa. Então você já começa a ter um norte com essas 3 realizações e a partir daí você começa a ficar mais tranquilo para poder atuar, né? Para poder se abrir, para poder receber, para poder aprender e principalmente para começar a revelar esse líder que está dentro de você. Você não chegou aí à toa, evidente, mas a gente precisa trabalhar nesse início incessantemente em ter tranquilidade de trabalho, em ter tranquilidade de ações para que possa funcionar essa investigação de qual líder que eu sou, qual que é o meu estilo, qual que é o meu tipo de liderança e vai estar sempre ligado àquela essência que você vai trazer junto com você. Por mais que a gente tenha referências, são líderes mais próximos e tal, e que podem nos ajudar muito, você não precisa imitar ninguém. Com essas 3 realizações você vai ter tranquilidade suficiente para começar a colocar o nariz para fora d'água para respirar e aí sim, começar com tranquilidade, costurar o seu estilo de liderança. Principalmente um líder de pessoas, um líder de relacionamento, um líder de networking, né? Que vai construindo e costurando esses relacionamentos com base na confiança e na transparência. Você precisa encarar isso agora, né? Você não precisa saber tudo, você não tem a solução de tudo, você não vai ajudar todas as pessoas nesse momento. Você precisa primeiro se posicionar e se encaixar na posição de jovem líder, mas que tem um norte pela frente, que tem um horizonte pela frente. Então, fique tranquilo. Exerça, faça com que essas 3 realizações aconteçam minimamente para que você possa ter aí tranquilidade de desenvolver o líder que você é. Muito bem, se você gostou desse conteúdo, curta nossa página, siga nossa página. Nós temos um podcast também no Spotify chamado Virei Líder e Agora, com outros insights também. Agradeço, né? E peço que deixe seus comentários, qualquer dúvida ou deixe uma participação que a gente vai falar no próximo vídeo. E adiante nós vamos começar a trabalhar nessa série alguns pontos-chave dos jovens líderes, de dificuldades que são comuns nesse nosso momento de carreira e algumas dicas que eu fui pesquisando, que eu fui encontrando também ao longo do tempo para que possa ajudar você a sobreviver esse primeiro momento, né? E colocar a asa para fora e começar a voar e deslanchar nessa jornada que é ser líder. Um abraço, até a próxima!